ao vivo. Hoje, já fazia algum tempo que eu não vinha por aqui fazendo, pelo Instagram, né? Fazendo lives ao vivo. Eu estive muito tempo, durante a semana, os meses passados, fazendo live no Odontologia e tal, no Conversando na Janela, mas hoje é uma live muito especial, porque eu estou inaugurando esse espaço aqui. E vou inaugurar esse espaço aqui com uma pessoa para lá de especial. Olha só, já tá chegando a Cris? Ei, Cris, como é que está Recife, Cris? Que delícia! Eu vou inaugurar esse espaço aqui, eu vou hoje falar sobre um projeto que eu tenho junto com um grupo de pessoas que vem trabalhando comigo, que se chama Praticidade. Esse Praticidade é super interessante, eu vou poder falar sobre ele daqui a pouquinho, quando a nossa convidada chegar. Parabéns, né, Cris? Obrigada, meu amor! Quando a nossa convidada chegar, que é a Adriana. A Adriana tem um Insta poderosíssimo. É um Insta com não sei quantas mil pessoas. Um dia eu chego lá, prometo. Deixa eu dar uma ajustada que eu tô achando que eu tô monocolo, mono vermelha. Eu não sei, parece que sim. Tá bom aí a minha cor, José? Cris, diz aí se eu tô muito vermelhinha. Porque tem um fundo vermelho aqui. Então eu tô aguardando agora a nossa querida Adriana. Ela vai falar sobre adequação da casa, dos espaços para idosos. Ela é uma super, hiper especialista nisso. Aí, José disse que tá tudo bem. Então, estou inaugurando esse espaço, é a primeira live que eu faço neste espaço. E eu estou, assim, vai decidíssima, porque quem vem aí é quem sabe falar de praticidade. Quem sabe enxergar os obstáculos como oportunidade. É isso que o Praticidade faz. Ele enxerga os obstáculos e a partir desses obstáculos a gente vai desenvolvendo projetos para facilitar a vida de quem circula pelos bairros, pelas cidades, né? Deixa eu ver. Valdeci da Silva entrando. Vai chegando que daqui a pouco nossa convidada entra. Eu não sei se essa luz tá boa, tá boa? O José disse que tá, né? Então é isso. O Praticidade, ele, enquanto a Cris adequa os espaços, as casas para receber os idosos, o Praticidade, ele vai adequando os bairros, os espaços públicos, para que as pessoas possam circular livremente com carrinho de bebê, com andadores, com bengalas, amuletas, cadeiras de rodas. Olha aí, o Robson tá entrando. Ei, Robson! Que beleza! A Adriana tá chegando aí. Provavelmente ela já deve estar entrando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Robson, José. Cadê nossa querida Adriana? Pode vir, já estou aqui. A Grega Odonto já está entrando. Olha aí, a Grega Odonto, muito obrigada. Olha que beleza. Provavelmente é a Cristina Segueto. Quem será que está aí da Grega Odonto? Dá um alô para mim. DG Kiko. Oh, obrigada, Robson, pelo coraçãozinho. Adriana, vem, já está esquentando. A Lenk, estamos esperando a querida Adriana. Já avisei do nosso projeto, que nós estamos inaugurando a página e o nosso projeto Praticidade. A Lenk é uma das pessoas que vem trabalhando comigo nesse projeto Praticidade. E esse projeto é encantador. Quem não conhece, precisa conhecer. Deixa eu ver se aqui, a Grega Odonto, tá vindo? É a Cristina. Oh, Cristina! A Fátima, olha que gracinha. Ei, Fátima, olá, minha querida, ó. Saudade de você. Lenk, chama a nossa querida Adriana. Traz a Adriana pra cá. Peraí, Robson, José, a Greg, aqui, Fatinha. Vamos esperar a nossa aqui. Opa, peraí. Ali, ó, qual é a boa? Adriana está entrando. É ela, é a nossa convidada. Vamos lá. Peraí, deixa eu convidar a nossa querida. Agrega, peraí, Robson, qual é a boa? Adriana. Aguardando. Georgia, querida. Daniel. Ei! Já estou aqui. Eu tô vendo que a minha cabeça cortou. Peraí, deixa eu subir isso aqui para a coisa ficar melhor ainda. A gente vai ter que subir um pouquinho, se adequar. O Instagram ele corta a cabeça, né? Corta. A gente chega um cadinho para trás. Pronto. Eu estou dizendo aqui, na entrada, eu disse que... Caiu tudo. Caiu, levanta tudo.
Tá linda de cabelo solto, Cris. Adriana, Obrigada, obrigada. Olá, olha só. gente, boa noite. Adriana, eu já falei aqui um pouquinho do que eu estou fazendo aqui, né? Inaugurando esse canal, esse Insta, é um projeto Sim, novo na minha vida. Estou também inaugurando Praticidade. Eu disse o seguinte, que enquanto nós adequamos os espaços urbanos, você adequa as casas, os espaços para os idosos, não é isso? exatamente isso. Não só para os idosos, né? Mas a minha especialidade está com eles, né? Aham. E, Tá uma e é um garra. xodó, né? Aham. Olha só, Vamos então, lá. bora lá. Fala um pouquinho de você, Adriana. Como é esse projeto? Como que tudo começou? Bem, eu sou designer de interiores, eu comecei em 2011 e a partir de 2015 eu comecei a me especializar em algumas áreas, né? Principalmente no desenvolvimento de mobiliário. Tá me ouvindo? Que tá entrando uma interferência aqui. Tá ouvindo Não, bem? aham, para mim tá ótimo. Ah, Excelente. Perfeito. né? E tive a honra, né, de poder estar com você aqui, né, de participar desse projeto Praticidade para falar um pouco mais, né, da Casa do Idoso. A Afinal casa de do contas, né, tá perto. tá perto. Adriana, como que a partir de que idade a gente começa a adequar uma casa para receber o idoso, para deixar o idoso seguro e confortável dentro de casa? Bem, se a gente for falar hoje nas características principais vamos dizer, financeiras do país, né? Quando a gente tem a nossa casa, a gente está sempre querendo reformar. E a partir dos 50 anos, a gente quer ainda mais aconchego, né? Independente do que está acontecendo no mundo, que é a pandemia. Mas a gente que já quer essa casa mais aconchegante. Então, muitas pessoas já começam a adequar daí. Pegam essa reforma, que às vezes é mais pesada, né? E já se prepara para um pouco mais na frente. Então, a partir de 50 anos, ó, a A gente já partir de manda 50 ver. anos. E É, de, a- e de acordo com o que você vem vendo no decorrer do seu trabalho, tem muito idoso sozinho dentro de casa, circulando na cidade, nos bairros? Como anda os idosos? o idoso mesmo, a partir dos 80 anos, eles não estão mais circulando tão sozinhos assim, devido a uma série de problemas que existem na cidade, no comércio, enfim, e tudo mais. Eles sempre têm um acompanhante, né? Mas ali entre 60 e 80 anos são pessoas assim altamente ativas, viajam muito, moram muitas vezes sozinhos, né? Querem a independência dos filhos e, e vão à vida, né? Ginástica, academia, praia e por aí vai. E hoje as construções, elas são voltadas também para o idoso, elas têm um olhar assim atento para essa questão de que a população está envelhecendo e que a gente precisa de alguma forma oferecer segurança. Olha, as casas, as novas casas, sim. Deixa eu só tirar uma notificação que entrou aqui, chata. As novas casas, sim, mas ainda são muito poucas, né? São bem poucas hoje em dia. A gente tem as construções mais antigas, né? Dos anos 90, por exemplo, que nada são adequadas, a começar pelo hall de entrada. Muita escada, elevador apertado, as portas também são ainda do padrão antigo, que é a porta de banheiro de 60, porta de circulação entre os quartos de 70. Então, é essas que a gente adequa. As construções novas, algumas já vêm pela ordem da BNT, né? Pela legislação, que todas as portas devem ter no mínimo 80 centímetros. Então, Mas a gente ainda Adriana, está me com fala. pouca construção nova. Sim.
Eu quero que você me fala sobre como deve ser uma casa para receber o idoso. Desde as paredes, altura de mesa, altura de cama, cadeiras, ângulos, né? Se é quina, se é arredondado. Eu quero que você me fala como começa esse projeto, o que você vê, o que você pode fazer. Quando eu vou, a primeira coisa, né, o primeiro briefing, né, a gente já vê a idade da pessoa. Uma das coisas que eu mais me atento é a mobilidade de quem vai usar o recinto, né? Então a gente começa pelo piso, né, usando pisos que têm mais textura, né? Hoje em dia a gente tem 2 ou 3 fábricas aí que trabalham bem com isso. Na questão do mobiliário, né? Infelizmente, né, a área dos móveis planejados, vamos dizer, os cantos arredondados ainda são difíceis, né? Então a gente precisa usar deles, mas usar de uma marcenaria para poder arredondar os cantos. Bancada de cozinha tem uma altura específica. Cama, a gente nunca escolhe uma cama muito alta. Ela tem que sempre que ficar num ângulo que a pessoa levante e coloque os pés no chão, mais encostando o joelho, né? O vaso sanitário, você acredita que tem altura específica? Tem? Qual seria essa altura? Sempre o ângulo de 90 graus para a altura do idoso, né? Porque a gente tem vários padrões no Brasil de altura, né? Mas normalmente ali de 1,60, 1,70, a gente procura trabalhar 65 centímetros no máximo. Agora, o idoso muitas vezes tem dificuldade de levantar de uma cadeira, levantar de um sofá. Quais são as recomendações para de um sofá, por exemplo? Como tem que ser esse sofá? O sofá, nos padrões que tem hoje no mercado, eles são todos de uma profundidade muito grande. Então, a Exato. gente procura adequar essa profundidade a uma menor, que fica ali em torno de 80 centímetros, para que ele tenha um conforto ergonômico, né? De sentar e ficar retinho, com a coluna apoiada, né? Algumas vezes, em algumas situações, a gente até prende o sofá ou o mobiliário mesmo ao chão, né? E coloca a barra de apoio para que ele não tropece, não caia, ou sinta uma tontura, tenha onde se apoiar. Agora, o idoso também tem dificuldade de levantar da cama. Quais são os acessórios que poderiam dar esse. Opa, caiu de novo, hein? Ou então travou. Caiu, né? Peraí, acho que caiu. Caiu e voltou. Agora Quando voltou. cair aqui o meu apoio, Isso. Então, querida, que tipo de acessório pode ter perto da cama para que o idoso tenha condições de levantar com facilidade? olha, quando eu não encontro as barras de segurança no mercado, na altura ideal, no espaço ideal, né, na profundidade ideal, a gente se utiliza da serralheria para fazer isso, né? É um apoiozinho que fica bem assim na altura do cotovelo, né? Para quando ele já levante, ele já põe a mão ali e tem o apoio ideal. Mas como, vamos dizer assim, um braço das cabeceiras. Lógico que Ah, então usando seria, designer para ficar bonito, né? então seria as barras. Então, perto da cama tem que ter barras, é isso? Tem que ter barras. Isso vai depender da mobilidade dele, né? Mas tem que ter Exato. barras. Aham. Agora, tem um colega, o Robson está falando aqui sobre os condomínios de ter cadeiras de roda e pessoas treinadas para os primeiros socorros. A gente sabe que os idosos eles utilizam vários acessórios. Alguns utilizam andador, cadeira de roda, bengala, amuletas, são vários acessórios, né? A casa Sim. também precisa ter um lugar para colocar esses acessórios. No seu planejamento de adequação de casa, construção, você já inclui esse local? As bengalas precisam estar perto realmente do idoso? Sim, precisa, e a gente já prepara mesmo um local que seja acessível, né? E também tira tudo do caminho, né? Que possa trabalhar a colocação de cadeira, né? Até mesmo o cachepô para botar a bengala, né? A gente procura um lugar específico e um jeito específico que é do uso da pessoa
que vai usar o espaço, né? E até mesmo para quem vai Aproveitando, acompanhado, né? exatamente. Agora, aproveitando, a Marta entrou lá de. Você não, você. A Martinha está entrando aí, trabalhei com ela, olha que gracinha. Ela cuida muito de idoso, ela faz muita prótese. E Ó, eu quero, pois é, PT, né? Tá aí querendo saber quais são os detalhes que nós devemos nos preocupar, porque quem tem consultório odontológico, quem também precisa se adequar a essa realidade, né? A largura de porta, de banheiro, barras. Então, é uma preocupação do profissional de saúde também ter esses acessórios, né? sim, sim. Na área comercial, principalmente de consultório dentário, a gente tenta botar os espaços mais livres, né, e botar bancadas móveis, porque as pessoas também precisam pegar o material para poder cuidar, né? Então a gente usa muito do rodízio. E a cadeira, a gente procura escolher uma cadeira do dentista, né, que ele tenha várias alturas e várias angulações também, porque não dá para deitar um idoso Muito. Não dá. muito, né? Não tem É. condições disso. Aproveitando o colega que comentou sobre os condomínios, eu queria saber sobre a diferença que tem entre casas de repouso, abrigo e residências colaborativas. Existe um termo assim, né? Residencial colaborativo. Como eu chamaria? Eu não sei. É residência A colaborativa, gente é isso? é, é residência compartilhada, colaborativa, né? Elas são muito diferentes de casa de idoso, né? São residências mesmo, individuais, né? Em que é feito todo um entorno para que se tenha uma comunidade, né? Com interesses em comuns, né? É uma coisa muito legal, é muito legal isso. A Então a gente residência reúne. colaborativa. Então, É, essa residência colaborativa, ela diz o quê? Ela diz que a casa ela é acolhedora, adaptada, ou é um condomínio com vários idosos morando junto? O que seria essa nós temos residência as colaborativa? duas formas já no Brasil. Nós temos a forma de condomínios, que são feitos para idosos, e nós temos as casas compartilhadas, que são preparadas para receber os idosos, né? São casas normalmente térreas, elas não têm dois andares, e que todos os quartos, né, eles são individuais e são preparados para receber o idoso, assim também como as áreas de uso comum, lavanderia, a cozinha e tudo mais. Nas casas compartilhadas, normalmente o idoso não é acompanhado, ele é ativo, né? Ele não é acompanhado de uma pessoa. Então, ele cozinha, ele lava roupa, né? Ele faz suas compras e tudo mais. Então, tem toda uma preparação dentro da residência para que atenda a essa necessidade, né? Então, não é um abrigo, não é um asilo, não é um albergue, Não, é como se fosse um condomínio, uma grande casa, abrigando vários idosos, e esse ambiente é todo preparado para essas pessoas. exatamente. É uma casa compartilhada para idosos, E, né? e muitas dessas aqui no Rio de Janeiro, você conhece alguma aqui? Eu conheço, quer dizer, eu tive o prazer de conhecer uma, né? Não sei se tem mais, mas que é uma boa ideia, né? Porque não existem muitas casas térreas aqui, né? É, Então, exatamente. Seria uma boa ideia, né? seria uma boa ideia. Agora, voltando às adaptações da casa para o idoso. Uma porta, as portas dos quartos, do banheiro, como elas deveriam abrir? Abrir correndo para fora, para dentro? Como seria a disposição dessas portas de quarto, banheiro, cozinha? É, normalmente a cozinha, a gente faz cozinha integrada, né? Justamente para não ter essa porta, né? O banheiro, normalmente quando é possível, a suíte, a gente põe essa porta abrindo para fora, para dentro do quarto. Aí muitos devem estar perguntando assim, mas por quê? Em caso de uma queda, né? Em caso de uma emergência que a pessoa está sozinha no banheiro, a quem está do lado de fora é muito mais fácil de socorrer.
né? Porque ela não pode cair em frente à porta e travar todo o atendimento, né? E a porta abrindo para fora, não. A mesma coisa com o quarto e por aí vai. E a largura da porta? Abre para fora ou porta de correr, mas e a largura dessa porta? Como seria? Não costumo usar porta de correr em quarto e banheiro para o Ah, tá. idoso, tá? Só Uhum. porta de abrir. Agora, os tamanhos a gente sempre procura utilizar, assim, no correto seria 90 centímetros, né? 90 centímetros. Quando, Dá para passar uma 90, cadeira. tranquilamente. Quando não, o mínimo dela seria 80. 80, o mínimo. E dá para passar também uma cadeira de roda. Dá para passar uma cadeira de roda tranquilo. E qual seria a diferença do piso interno de dentro da casa para o piso externo? Porque nós sabemos que tem os pisos antiderrapantes, mas também sabemos que é difícil limpar esse piso, né? Eles mancham com facilidade, eles grudam muito. Existe algum piso assim que eu poderia chamar de antiderrapante para dentro de casa? Existe. O que a gente chama de antiderrapante para dentro de casa são os pisos que têm textura, né? E eles têm pouco brilho. Eles normalmente são acetinados. Eles não têm aquele brilho do porcelanato bonito, né? E eles são bem enrugadinhos, né? Nós temos tanto na linha do vinílico, né? Que aí a gente tem a Eucatex, tem Duraflor, quanto na linha de piso, né? Cerâmico. E a Eliane, a Roca também são empresas que são muito focadas nisso. Então já tem empresas, já tem fábricas pensando nisso, nessa Já, situação. E já, o já. Então, quando se pensa em fazer uma casa adaptada, tem que pensar na bancada, em tudo, né? Os detalhes são sempre muito importantes. Muda alguma coisa na Sempre. bancada de uma mesa? Por exemplo, na cozinha, né? A gente gosta daquela bancada linda, maravilhosa, normalmente preta, né? Todo Isso. mundo me pede o tal do pretinho, né? O pretinho básico. Uhum. Para um idoso, isso já fica mais difícil, porque eu tenho que ter o contraste. Tipo, cair alguma coisa e ele poder identificar o que é. Então, eu não posso usar coisas muito escuras para ele poder identificar, já que a visão ela se perde um pouco com o tempo, principalmente porque fica muito embaçada. Então teria as bancadas, o ideal seria que elas tivessem uma textura para saber se, caso ela venha cair, ela saber onde está pegando. Exatamente. Hoje, no mercado, nós temos a Decton. O Decton é um produto de alta resistência e ele tem uma porosidade que ajuda bastante o idoso, né? Porque você tem a rigidez do toque, né? E tem a beleza da pedra também junto, né? Fora um mundo de cores para a gente poder escolher. Sempre lembrando que tem que se fazer o contraste. Nem todo idoso tem um acompanhante para cozinhar para eles, né? Então, eles Sim. estão sempre ali entre cozinha, sala, quarto e banheiro. Quais os cuidados nós temos que ter com eletrodomésticos? Fogão, micro-ondas, essas coisas. O que você indica? Opa. Olha, começar pelos eletrodomésticos, eu nunca aconselho o fogão a gás, né? Eu sempre aconselho o fogão de indução, Como né? seria esse O fogão? indução, ele não... primeiro, ele não tem a chama, né? E segundo, quando você encosta nele, ele não passa quentura para você. Ele só aquece o alimento, só aquece a panela. Eu sei, as panelas são específicas e tudo mais, mas é o ideal, porque você não tem o risco de um vazamento de gás, nem de uma panela, sabe, ficar lá derretendo no fogo. Esse seria o princípio. Quanto ao micro-ondas, a gente observa muito a altura e sempre ter uma bancada de apoio muito próxima, né? Para que ele não tenha o risco de pegar o alimento quente e, sabe, ficar procurando onde vai colocar.
E muitas vezes, quando o orçamento é possível, eu uso o forno micro-ondas de embutir, porque ele fica presinho ali. Se a pessoa, vamos dizer, dá uma cambaleada, coisa assim, pode apoiar que não vai virar em cima, né? São cuidados que a gente toma. Geladeira também a gente toma cuidado para que o freezer e a geladeira fiquem de acesso, não tenha que se abaixar muito. É Hoje a porque gente tem. Desculpa. É porque muitas vezes o idoso ele está sem resistência, né? Sem força, até para levantar um prato tem dificuldade, né? Principalmente se ele está muito velhinho. Então, às vezes pegar um prato no micro-ondas que está alto e trazer para a bancada é difícil, né? Então, o ideal seria um micro-ondas aqui na altura do peito, mais ou menos assim, e ele só tira o pratinho e coloca na bancada, mais ou menos isso, né? Exatamente. Às vezes, dependendo do mobiliário que está sendo usado, dá até para adaptar uma bandeja embaixo que ele tira, puxa a bandejinha, tira o alimento, apoia ali, fecha o micro-ondas e vai sossegado para a mesa de jantar. Entrou uma. Hoje tá luta aqui, ó. A briga tá grande. Agora, a gente sabe que o idoso gosta de coisas Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, ótima. Nós sabemos Eu que o não tô idoso... te ouvindo. Não está? Alguém te ligou? Porque quando alguém Só um liga... pouquinho que eu não tô te ouvindo. Tá. Coloca... Opa, saiu, ela vai voltar. Olha só, vamos aproveitar para quem tiver dúvidas, vai perguntando sobre banheiro, eletrodoméstico nós já falamos, sobre textura dos móveis, né? Agora eu quero saber dos idosos que têm labirintite. Quero saber se a adaptação da casa também é importante para essa turma da labirintite. Qual é a boa, Adriana? Está entrando novamente. Qual é a boa? Vamos lá. Quem não conhece a Adriana tem que entrar no Instagram da Adriana. O nome é Qual é a Boa, Adriana? Tem que ir lá. Qual é a boa, Adriana? Volta para o outro lado. Voltou! Adriana, eu estava aqui já falando sozinha, mas eu quero saber a turma da labirintite, os idosos com labirintite. Me fala aí quais os cuidados que eu tenho que ter com esses idosos. A gente começa com a labirintite principalmente na altura do mobiliário. A gente não coloca nada abaixo. Nada. Que ele tenha que forçar a cabeça e voltar muito rápido. Os apoios são mega importantes, né? A fixação dos móveis ao chão mesmo, sofá, mesa, cadeira, ficam presos, ou de um material mais pesado, né? Para que ele possa se apoiar em caso de uma queda. E as luzes também são muito importantes para quem tem labirintite. Que tipo de luzes você recomenda, usa, instala? Branca, amarela, branco fosco, como é que é o nome disso? Branco opaco, o que seria? Branca morna. Branco morno. Branca morna, branca quente. Então, e por aí vai. Então, no idoso, a gente sempre trabalha a branca, eu vou chamar de branca morna, né? Que é ali pelos 4.000 cais. Tá. Né? Que ela não é tão, vamos dizer assim, tão forte quanto luz de hospital, mas também não é aquela luz fraquinha, amarela, sabe? Esmaecida. Agora, o idoso gosta de cores, ele adora cores. Mas o idoso com labirintite, eu posso colocar várias cores, muitas almofadas coloridas, paredes coloridas, como seria isso? Não pode, porque isso provoca a labirintite. Então, a gente tem sempre que dosar. A gente pode usar um pouco de cor, sim, mas a gente evita muitos contrastes, né? Procura, às vezes, uma cor mais escura para ele sentir que está num ambiente colorido, né? Mas nada muito fluorescente, muito gritante, né? E nem muitas ao mesmo tempo. Tem muitos idosos que precisam de ajuda para ir ao banheiro, para tomar banho, para se lavar.
No caso do box, do banheiro, qual o cuidado ou que acessório eu devo ter dentro do box? Para que ele não caia e para que o cuidador possa ajudá-lo a lavar, para que ele possa fazer a asepsia direitinho. A gente já começa pela abertura do box, né? Ele tem que ir. Hoje a gente tem no mercado várias vidraçarias que trabalham com a abertura total dele. Os chuveiros também estão em alturas especiais e a gente sempre coloca um chuveirinho, né? Que é uma ducha um pouco mais abaixo do chuveiro. Se ele não quiser ficar em pé e tal, ele pode tomar o banho sentadinho e usar a duchinha também para quem está ali assessorando. Muitas pessoas colocam aquele banquinho fixo na parede, né? Que depois abaixa porque outras pessoas vão usar. Eu não recomendo, né? Porque às vezes a pessoa, por mais que você cerque ela de barra de apoio, ele pode quebrar, né? Então eu indico sempre ou a cadeira de banho mesmo, né? Que não é tão horrorosa assim, ou os bancos soltos mesmo. Tem cadeiras de poliuretano, não vai sair agora. Polietileno, é isso? Não vai sair. Polietileno, né? Polietileno. Ah, também não sei, mas eu sei, já Nossa, é um plástico, né? É um plástico duro, é né? um plástico duro, que elas são bem resistentes, elas não se estragam com a água do chuveiro, nem com os produtos que são usados, né? Então a gente já deixa o espaço todo para isso. E procura também distanciar o vaso, quando é possível, né, do box, para que você que tenha o acesso total a isso, né, com cadeira de roda e tudo mais. E a Andador, temperatura, principalmente. da água muda muita coisa? Muda, Vocês deixam né? uma coisa fixa? Não. A gente tem hoje monocomandos com uma regulagem, né, ideal, né? A gente tem a Deca aí com os monocomandos muito bons, A né? Deca? Que a gente a Deca, que a gente consegue. Monocomando. Uhum. São monocomandos, são numa peça só o giro para quente e fria, mas ela trava ali, tem uns travamentos no meio que mantém. Quando o idoso vai tomar banho sozinho, não sabe para onde é o quente e o frio, Uhum. né? Isso é Então ela interessante. trava ali no meio, né? Que mantém a temperatura bem agradável para eles, porque a pele do idoso é mais sensível, não pode ir alta temperatura, nem a temperatura que a gente gosta de banho, né? É sempre do morno para o frio. Agora, o Robson está perguntando assim, aqui sobre detector de gás, porque é muito comum. Aí você já até recomenda não usar fogão a gás. Sim. Né? Você chega a instalar detectores de gás, de fumaça, em alguma casa? Já fez isso? Utiliza desse recurso? Já me utilizei desse recurso, mas assim, dependendo do orçamento, dá para fazer a automação. A automação me permite fazer isso até mesmo por controle de voz, né? O Então, idoso vai, esquece um fogo ligado, você monitora ele através da a Alexia, por exemplo, também é ótima para isso, né? Você controla ali e pede o desligamento do fogo. Então, Então, automação seria a casa inteligente, tecnológica. Resolve com a palma da mão, com a voz. É isso? Mas é muito bom isso, normalmente, né? é, normalmente com a voz, né? O comando de voz ainda é o grande charme da coisa, né? Mas que vamos dizer, na condição do idoso é o ideal, né? Porque É, ela controla luz, ela controla eletrodoméstico, ela controla até o telefone, né? Vamos dizer, ele passou mal, né? Ele pode gritar o nome de uma pessoa e automaticamente liga, né? Tem os é. botões de emergência também, né? E por aí vai. Então, Isso a gente está falando de um idoso sozinho, não sozinho. morando, não morando com filhos ou com cuidadores. A gente está falando de idoso sozinho.
Agora, a gente, bem, aqui no meu caso, né? Nós estamos chegando lá, né? É questão de tempo. Nós já somos muitos, é isso? Então, eu quero Já saber a sua. somos, somos 30, já passamos de 30 milhões de idosos, É, né? Fora a nossa geração que está caminhando para ela, né? exatamente. Esse dado de 30 milhões de idosos no Brasil é um dado do IBGE, né? A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, e é de Sim, 2017. De 2017 para 2007. 2020, muita coisa aconteceu, né? Então, É, nossa população está idosa. sim, sim. A gente vai chegar aí a um percentual bem grande de população idosa mesmo em pouco tempo, Agora, nós né? sabemos também que os idosos, hoje, muitas coisas mudam, né, para as avós. Hoje, as avós participam muito da vida do neto. Leva os netos para a escola, Bastante. faz passeios, tem finais de semana com os netos, cozinha para os netos. Então, essa Uhum. dinâmica de vó e neto, é, para que não seja monitorada ostensivamente pelo filho ou pela nora, pelo genro, o ideal seria que tivesse uma casa bem adequada para receber essa criança e esse idoso, né? Porque a diferença aí não é tanta, né? Não é tanta, mas assim, hoje, quer dizer, eu já penso nisso tem 10 anos, né? E Ah, muitos condomínios, principalmente esses condomínios em que tem tudo dentro, né? Tem supermercado, tem área de lazer, tem academia, tem isso, tem aquilo. Tem alguns condomínios que já estão mudando, principalmente a área das crianças, com o piso, né? Que normalmente a gente coloca um piso mais lisinho, né? Para as crianças poderem brincar à vontade, não se machucarem, né? Muitas cores para deixar o ambiente alegre, né? Poucos lugares de assento, né? Que é para a criança fazer bastante exercício. Só que agora, como os idosos estão cuidando dos netos, a gente está tendo que rever isso. Principalmente na questão de piso, cores e lugares para o idoso descansar, né? Então, assim, interessante isso. tem o parquinho lá, com o balanço, com isso, com aquilo. Tem que ter um lugar para ele sentar, para ele poder fazer o descanso. Porque não é como a gente fica lá 1 hora em pé e tá tudo bem. Ele precisa dar Sim. aquela pausazinha e dar uma descansada. Quando você fala em fixar um móvel, significa parafusar, colar o móvel no chão, é isso? Exatamente isso. Exatamente isso. Entendeu? A gente E preenche bancada, armário, mesa, cadeira, prende tudo no chão. a lei que está aqui perguntando se o piso é diferente. Provavelmente seja para esses espaços onde de convívio de idoso e criança, né? Não é, né? Provavelmente não é mesmo. Não, quer dizer, não era e agora estão começando a reformar esses espaços para ser. A gente Entendi. está se utilizando muito desse piso vinílico, que ele não tem a ranhura do porcelanato ou do piso cerâmico, que evita que a criança se machuque, se caia de cabeça, caia de joelho, mas que ele tem uma textura para poder segurar a chinela, o tênisinho, né? Que também é um acessório que é feito especificamente para o idoso. Quase todo mundo já, já se utiliza dele, né? Agora, eu não sei se você teria uma estimativa. Por exemplo, eu moro num apartamento de 2 quartos, cozinha separado, sala. Eu quero automatizar, tornar essa minha casa inteligente, para receber um idoso, né? Isso custa muito caro. Isso tem que quebrar muitas paredes, exige muita reforma, muita quebradeira. Ou é uma coisa simples que passa fio por fora? Como seria isso? Olha, o projeto de automação normalmente a gente faz com um profissional. A gente também tem duas empresas, né? Uma que tem escritório aqui no Rio, mas é de São Paulo, e outra que é aqui do Rio, que são específicas nisso, né? Para ver as dificuldades, os graus de dificuldade de instalação. Normalmente a gente faz muito pelo teto, para evitar quebração nas paredes, e tudo mais. Mas há outros recursos, né, que podem ser instalados através de interruptor e tomada,
né? Quando há passagem de fio, o que que acontece, né? A gente vai querer passar mais um fio, o conduíte é desse tamanho, a gente não consegue. Mas, assim, há outras maneiras da gente fazer isso sem tanto quebra-quebra. Você sabe que um dos projetos do Praticidade, que é o projeto que eu venho desenvolvendo com o meu grupo de trabalho, é justamente disponibilizar um arquiteto ou um designer de interior que possa, em algum momento, entrar na casa desse idoso e fazer uma adequação da cozinha, do banheiro, da sala. Nós sabemos que tem muito idosos que não conseguem usar a tomada que está lá embaixo, né? Então, adequar a altura dessa tomada, colocar a luz adequada. Então, porque quando se fala em reforma, automação, casa inteligente, a gente pensa, é muito dinheiro, né? Mas eu acho que com pequenas coisas, eu acho que nós poderíamos disponibilizar um arquiteto social, alguém que tivesse esse olhar atento, cuidadoso para esses idosos. Você concorda? Que com muito pouco... Concordo plenamente e acho a iniciativa, assim, maravilhosa. Sim, muitos parabéns. Muitos, muitos, muitos. Porque, assim, todo mundo fala assim, você é um designer, essa coisa toda, só trabalha para rico. Não, o designer é igual médico, é para todo mundo, entendeu? Às vezes, até para a população carente, a gente pode indicar, porque mesmo os produtos mais baratos, com o nosso olhar, com a nossa experiência, a gente consegue adequar a casa para o idoso, né? Que todo mundo troca um piso, todo mundo troca uma lâmpada, todo mundo vai colocar uma tomada. E a gente pode orientar assim. Eu acho que o que falta hoje, muito tanto para a população média, para a população baixa, é a informação. Exatamente, Né? a informação. Perfeito. Exato, que a gente pode ajudar sim, e que isso não, na verdade, não é um custo alto. Na verdade, o que ele vai economizar com um desperdício, porque a gente faz todo um quantitativo de obra, vai ser o que ele vai pagar a gente. Entendeu? Ainda dá uma graninha para ele fazer um churrasco, então fazer uma viagem. Agora, porque hoje em dia os idosos, eles não querem ficar dentro de casa, né? Quem tem condições, dá um jeitinho de pagar como é que chama? Um pacote para viajar para o mundo, né? Pelo menos 4 vezes por ano. Pois é, e aí nós temos que pensar também em adequar o espaço das malas, não é isso? Principalmente as malas. O idoso que faz isso, ele já está desapegado, né? Está O difícil é né? quando está desapegado de mobiliário, de louça, da louça da avó, da louça que foi do casamento, ele já está desapegado. Quando ele não está desapegado, ele mora em espaços muito grandes, mas normalmente não tem espaço para mala. E a gente tem que adequar isso. Olha só, tá encerrando a nossa live, hein? Eu quero, antes de encerrar essa live, eu queria comentar sobre um caso que todo mundo ficou conhecido e, assim, todo mundo ficou muito consternado com essa situação, que foi da Marina Miranda, que foi uma atriz que estava vivendo numa situação extremamente indigna dentro de casa, embora ela estivesse acompanhada dos filhos, precisou que os vizinhos fizessem a intervenção, chamassem a polícia para tirar a Marina de dentro de casa, porque estava numa situação péssima. Eu não sei se você lembra da Marina Miranda, mas era aquela ali que sempre lembra a gente, que é aquela falava assim, como é que é? Ela tinha um chavão. Como que é, Lenk? Lembra aí? Que crioula difícil. Um negócio assim. Crioula difícil. Que crioula difícil. É uma situação, assim, que eu não gostaria. Se eu estivesse por perto, com certeza eu faria o que os vizinhos fizeram também. Mas espero que não aconteça mais um caso tão drástico assim, né? Que você vem e possa ajudar a gente a não deixar isso acontecer mais. Não, essa coisa de cidade hostil, como diz a Lenk, né? É tudo muito hostil hoje em dia. A gente tem que mudar isso. A nossa cidade tem que ser acolhedora, abraçar, né? Ter um olhar carinhoso para quem está circulando ali no dia a dia. Então, eu quero aqui, antes de encerrar nossa live, te falar quem está aqui prestigiando você, né?
a Geórgia, a minha tia querida, o Robson está aqui desde o início, o José, a Marcele, o Oliver, a Borracha 20, não conheço, mas quero conhecer essa borracha, a Osânia, Interessante. a Dona Rosa, olha que gracinha, a Martinha, dono da... aqui ela tá usando o Instagram da odontologia, a Massarela, eu não sei, a Isis, não sei, e a Amadeu, olha só, muito obrigada por vocês estarem aqui prestigiando esse trabalho, a inauguração desse Instagram, desse projeto maravilhoso que é o Praticidade. Esse projeto é para vocês, não é para mim, só para mim, não é isso? Não, é para vocês sim. E muito obrigada por essa oportunidade. Eu que quero agradecer e dizer para quem está aqui nos ouvindo que entre no Instagram da Adriana, porque ali tem muitas dicas, tem muita gente te seguindo. E o Instagram dela é qual é a boa, Adriana? Eu adorei esse nome. Qual é a boa, Adriana? Então, queridíssima, dicas maravilhosas. Já acho que nós falamos de um pouquinho de cada coisa. Nós precisávamos, né, de falar um pouquinho, porque nós ficamos perdidos, né, nesse universo de criança e universo de idoso, né? Porque nós, particularmente, nem estamos lá, nem tão para cá, né? Nós estamos ali chegando e saindo de uma situação. Já somos adultos, né? Mas bastante. 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 Adriana, um beijo bem grande. Fique bem, fique com Deus. Beijo. Beijo a todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Até breve, hein? Até breve. Robson, tchau, tchau, família. Tchau, querida. Vou salvar. Beijo. Salva aí. Tchau. Tchau, beijo.